Olá, amores! Eu sou a Mimo e hoje contaremos a nossa primeira história. Fugi de casa aos 14 anos. Eu tinha uma vida muito difícil. Eu era muito pobre. Perdi minha mãe com 5 anos de idade e foi assim, bem difícil. Sempre fui pobre, mas eu tinha minha mãe do meu lado. Só que quando ela foi embora, as coisas pioraram. Eu andava descalça, eu andava com roupa rasgada, todo o cuidado que minha mãe tinha, meu pai não tinha. Mas aí a gente seguiu. Meu pai arranjou uma outra esposa depois de um tempo. Ela não maltratava a gente, ela cuidava até bem da gente, na medida do possível, né? Do jeitinho dela, mas ela tratava a gente bem, nunca tratou a gente mal. Mas foi muito difícil mesmo assim, porque ela veio com os filhos dela, e aí mais bocas, né? Ficou muito mais difícil. E eu fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo, e aquilo estava se tornando mais difícil para mim. Eu estava muito inconformada com aquela situação. Eu não queria mais aquela vida para mim. E eu ficava pensando como que eu ia sair daquela vida ali, né? Eu tinha duas irmãs. Todas duas, mais velhas do que eu, conseguiram sair dessa vida antes de mim. Elas saíram de casa, fugiram e tal, e aí conseguiram sair fora. Então fiquei eu com o meu pai e com os filhos da minha madrasta. A idade foi passando, passando, eu fui crescendo um pouquinho. Então, quando eu fiz 14 anos de idade, o meu pai, ele me pediu para levar uma encomenda, porque a gente era pobre e tal, mas meu pai trabalhava, né, sustentava a gente, sempre estava dando um jeitinho dele ali. E ele falou para mim assim, poxa, leva essa encomenda para mim lá na venda, que meu pai fazia artesanatos, esteiras e tal. E aí ele falou, leva para mim lá na venda. Aí eu falei, levo sim. Eu fui, pensei assim, é hoje. É hoje, desse dia não passa. Hoje eu tenho que fazer alguma coisa. Pois eu fui, né? Fui com aquela roupinha mesmo, não tinha nada a perder mesmo, aquela roupa não tinha muita coisa. Aí eu peguei e fui lá na venda, levei as encomendas do meu pai, só que eu não voltei para casa. Dali eu fugi. Fugi, fui embora, sem olhar para trás, fui embora. E aí eu decidi ir para casa da minha irmã mais velha. Fui lá pedir socorro para ela, ela me socorreu. Fiquei lá, ela também não tinha uma vida muito fácil e tal, mas eu fui para casa dela e ela me acolheu. Fiquei lá por um tempo, mais ou menos um ano, até que eu resolvi ir morar com a minha amiga. Tinha uma amiga e tal, e eu já estava já tinha passado a idade, né? E eu já tinha começado a trabalhar, já sustentava, comprava minha roupa. Gostava muito de passear, de namorar e tal. E a gente foi vivendo ali, a gente estava morando junto, tava legal. No primeiro momento foi aquilo, né? Tudo mil maravilhas, né? Mas chegou um momento que eu falei assim, tá na hora de seguir meu rumo de novo. E eu procurei minha tia. E aí eu fui morar com a minha tia. E aí eu fui lá, ela me acolheu e eu continuei na minha, trabalhando e tal. Até que um dia, nesse momento que eu tava na casa da minha tia, eu conheci uma pessoa, um homem mais velho. Ele era muito interessante. E ele me tratava com muito carinho, passeava comigo. Era muito legal ele. E eu fiquei assim muito deslumbrada, né? Porque, poxa, posso ter minha família, né? E aí a gente decidiu morar junto, né? A gente foi morar junto, nossa. Poxa, era muito legal. No início ele me dava muito carinho, a gente curtiu muito, mas chegou um momento que ele começou a ficar ciumento. E o ciúme tomou conta dele. E aí, com o ciúme, veio as agressões. Aí quando começou as agressões, aí as coisas mudaram bastante. Aí começou a vir um sofrimento, toda alegria começou a virar tristeza e eu sempre achando que ia passar.
mas não passou. Aí ele também tinha pessoas da família dele que davam força para ele fazer aquilo comigo. Ele não tinha uma pessoa que chegasse perto dele e falasse: não faça isso com ela, tá errado. Não, ele tinha. A mãe dele até não apoiava, mas ele tinha uma irmã que apoiava ele fazer totalmente aquilo e ele achava cada vez mais que era certo. Quando ele bebia, ele piorava. Era muito ruim. E eu gostava muito dele mesmo assim. E eu sofria mais ainda porque eu gostava de uma pessoa e ele me batia tanto. Aí até que veio a primeira gravidez. Aí eu falei assim: bom, agora vai passar, né? Primeiro filho, uma criança dentro de casa, então tudo vai mudar. Não mudou. Aí veio o segundo. Eu, poxa, vai mudar agora, né? Passando o tempo. Não mudou. Até que veio o terceiro filho. Também não mudou. Piorou. Porque aí apanhava todo mundo junto. Era uma coisa horrível. Meus filhos vendo eu apanhando, meus filhos apanhando comigo. Era muito difícil. Nossa, complicado demais. Era um sofrimento absurdo. Até que chegou um dia e passando, né, ao longo do tempo, isso tudo durou 20 anos. Meu casamento com ele durou 20 anos. Até que chegou um tempo que ele chegou pra mim e falou assim: eu te amo muito e peço mil desculpas por tudo que eu fiz com você. Eu te peço perdão por tudo que eu fiz com você. E isso foi, assim, a esperança que eu tive, né? Isso mais ou menos durante um mês. Ele tava esse amor comigo, me pedindo perdão, me pedindo desculpa. Sim, eu falei assim: nossa, agora é hora da mudança. Passou esse tempo todo, mas tá tendo mudança. Graças a Deus. Até que um dia, gente, vocês não imaginam o que aconteceu. Chegou a notícia